Bom, agora vamos analisar aqui a tela Parâmetros. Bom, então aqui no pacote com.t2tirp.contabilidade.cliente, nós temos aqui a classe contábil parâmetros grid, tá? Então nessa tela aqui inicialmente o usuário visualiza todos os parâmetros que estão cadastrados no sistema, tá? Aqui nós seguimos o mesmo padrão que nós vimos aí na tela de registro em cartório, onde nós temos aqui alguns botões, né, vinculados a uma grid. Essa grid ela está vinculada ao VO com.t2tirp.contabilidade.java.contábil parâmetros VO. Ok? Então, os dados visualizados nessa grid são os dados que estarão armazenados aqui na tabela contábil parâmetros. Ok? Nessa tabela nós temos vários atributos, tá? Aqui no código-fonte dessa tela, nós temos aqui no construtor, nós recebemos um parâmetro, que é o controller da grid, que é o contábil parâmetros grid controller, tá? Essa classe também está aqui no mesmo pacote. Nós definimos o controller dessa grid e também o grid data locator da grid, tá? Então temos aqui também o método getGrid1, tá? Então nós temos aqui praticamente o mesmo código desenvolvido lá na tela de registro em cartório, tá? Mudando aqui apenas a vinculação da grid e seus atributos, ok? Então nós temos aqui a diferença, os componentes que nós temos aqui, né, os atributos aqui da grid. No controller, que é o contábil parâmetros grid controller, no construtor nós instanciamos a tela, que é o contábil parâmetros grid, né, e passamos como parâmetro esta classe, que é o contábil parâmetros grid controller. Definimos a ação, o nome da ação lá no servidor, que é o contábil parâmetros grid action, tá? Então aqui no pacote com.t2tirp.contabilidade.servidor, nós teremos aqui a classe contábil parâmetros grid action, ok? Onde inicialmente aqui no método getRequestName dessa action, nós temos a definição do nome, que é o contábil parâmetros grid action. Logo depois aqui nós adicionamos essa grid à tela principal do sistema, tá? E temos aqui também o método loadData. Então, ao abrir essa tela, ou então quando o usuário clicar aqui no botão de reload, será executado o método loadData, onde nós vamos definir a ação que o sistema irá executar no momento. No caso aqui é uma ação de load, tá? E iremos realizar uma requisição para o servidor, passando esses parâmetros aqui nesse método getData da classe clientUtils, ok? Então dessa forma aqui no lado do servidor será recebida aqui uma requisição, então será executado o método executeCommand, tá? Vai ser identificada qual a ação que será executada no momento. No caso aqui inicialmente é uma ação de load. Ao executar o método load, iremos buscar todos os parâmetros cadastrados no sistema, ok? Realizamos uma conexão com o banco, buscamos esses parâmetros cadastrados no sistema e retornamos com essas informações, né, com esses dados lá para a aplicação cliente, onde será mostrado aqui na grid os dados desses parâmetros. O método beforeInsertGrid, da mesma forma que nós vimos lá na tela anterior, nós instanciamos aqui uma tela de detalhe, tá? Que é o contábil parâmetro detalhe. Então nós instanciamos aqui o controller, que é o contábil parâmetro detalhe controller, passamos aqui como parâmetro a grid, tá? Que é o contábil parâmetros grid, e a string, né? Aliás, o objeto null, tá? Então nós estamos passando aí um valor nulo para esse objeto.
aliás, para esse segundo parâmetro, e retornamos falso. Ok? O método double click será executado quando o usuário der um duplo clique em algum registro selecionado na grid. Tá? Então nós vamos buscar o registro que foi selecionado, que é o contábil parâmetros VO, e logo depois abrir a tela de detalhe mostrando esses dados para o usuário. Tá? Método delete records, né? Definimos aqui alguns parâmetros, que é a ação que será executada no momento, que é uma ação de delete, e os objetos que serão excluídos. Tá? Logo depois realizamos a requisição para o servidor. Então aqui no lado do servidor identificou-se que é uma ação de delete, busca os objetos a serem excluídos, realiza uma conexão com o banco e aqui dentro desse laço é realizada a exclusão desses objetos. Ok? Bom, então nós seguimos aqui o mesmo padrão de desenvolvimento lá da tela do registro em cartório. Tá? Vamos ver aqui agora o código-fonte da tela contábil parâmetros detalhe. Primeiramente aqui no lado do servidor nós temos a action, que é o contábil parâmetros detalhe action. Tá? E aqui no lado do cliente nós temos a classe contábil parâmetro detalhe e seu controller, né, que é o contábil parâmetros detalhe controller. Então aqui em contábil parâmetros detalhe nós temos 3 botões aqui vinculados a este form. Tá? Este form também está vinculado ao VO contábil parâmetros VO. Tá? Nós temos aqui todos os seus atributos. Ok? Onde nós temos aqui alguns combo box. Tá? Lembrando que cada combo box ele deve ter aqui um atributo definido que é o domain ID. Tá? Então esse combo box aqui, informar conta por. O domain ID que o mesmo está vinculado é informar conta contábil. Tá? E onde é que foi definido esse domínio? Bom, aqui na classe menu, no pacote com.t2tirp.padrão.cliente, nós temos aqui a definição desses domínios. Ok? Então logo após o usuário realizar o login com sucesso, nós iremos aqui definir alguns domínios. Nós já temos aqui vários domínios definidos. Temos aqui tipo pessoa, tipo sangue, sim, não, domínio do mês, tipo centro resultado. E entre eles está aqui o informar conta por. Né? Vamos verificar aqui quais as opções possíveis para esse domínio. Aqui está o nome do domínio, né, que nós definimos aqui para este combo box, é o informar conta contábil. Tá? Então aqui o domínio informar conta contábil, nós podemos ter aqui 2 valores, que é o código e a máscara. Tá? Então para cada combo box que você tem que vincular um domínio. Ok? Então o domínio que nós vinculamos esse é o informar conta contábil. E onde é que você busca, né? Onde é que você vai, como é que você vai saber os dados, quais são os valores possíveis para esses domínios? Bom, aqui na tabela, no banco de dados, nós temos os comentários. Tá? Então, por exemplo, para esse campo aqui, informar conta por, nós temos aqui um comentário informando as possibilidades de valores para esse campo. No caso aqui, C para código e M para máscara. Ok? Então, nos comentários de cada atributo aí da tabela, você vai encontrar os valores possíveis para que você possa determinar, né, os valores de cada combo box. Ok? Então, cada combo box que nós temos aqui, ele poderá estar vinculado a um domínio diferente. Ok? Então, você visualiza aqui a qual domínio que esse combo box está vinculado. Logo depois, aqui na classe menu, você vai poder verificar os valores possíveis
para esse domínio. Tá? Em caso você precise incluir mais algum, basta alterar aqui, né, adicionando mais uma linha, tá, com os dados desse domínio. Bom, então continuando aqui, nós temos aqui o código-fonte dessa tela de detalhe. Tá? Ele é o mesmo padrão que nós vimos na tela anterior, né, de registro em cartório, onde nós recebemos aqui como parâmetro do construtor dessa classe o controller do form, né? No caso aqui é o contábil parâmetros detalhe controller, ok? Temos aqui também o método getForm1 que vai retornar para a gente o form1, tá? Então aqui no controller segue-se o mesmo padrão que nós vimos aí na tela de detalhe controller lá do registro em cartório. Nós definimos aqui, né, criamos alguns objetos, definimos o nome da ação no servidor, né, que irá realizar as requisições dessa classe, que no caso é o contábil parâmetros detalhe action, que é essa classe que nós já abrimos aqui, ok? Mostra-se essa tela de detalhe na aplicação principal do sistema, verifica se a string pk é nula ou não, e de acordo com esse valor define se será no modo somente leitura ou modo de inserção. Ok? No método loadData é realizada uma requisição para o servidor, os parâmetros que são passados é a ação de load e a string pk. Tá? Então aqui no lado do servidor, novamente aqui nós temos a definição do nome dessa action, o método executeCommand será o responsável por identificar qual ação que será executada no momento, no caso aqui será executada uma ação de load, então será executado o método load. Ao executar o método load, busca o parâmetro pk, informado lá pela aplicação cliente, e busca os dados desse parâmetro no banco de dados. E logo depois retorna com essas informações para a aplicação que realizou a requisição. Ok? Método insertRecord. Então, da mesma forma que nós vimos lá no registro em cartório, nós precisamos definir aqui a qual empresa que esse parâmetro está vinculado. Tá? Então, novamente aqui nós vamos criar o objeto empresa e buscar a empresa que o usuário logado no sistema está vinculado. Ok? Definimos a empresa desse parâmetro e realizamos a requisição para o servidor para que esse registro seja incluído. Os parâmetros informados aqui é o nome da ação do servidor, né? A ação que será o nome da action lá que será requisitada, a ação que será executada no momento, no caso é uma ação de insert, e o objeto que será incluído. Tá? Então aqui no lado do servidor, identificou-se que é uma ação de insert, será executado então o método insert, busca-se o parâmetro, né? No caso o contábil parâmetros informado lá pela aplicação cliente, inicia-se uma sessão com o banco de dados, salva os dados desse parâmetro e retorna com o resultado lá para a aplicação cliente. Ok? Depois de inserir os dados, recarrega os dados lá da grid contábil parâmetros grid e emite aqui uma mensagem para o usuário de que os dados foram salvos com sucesso. Ok? Temos também aqui o método updateRecord. Tá? Então, logo depois que o usuário alterou os dados dos atributos e clicou no botão Save, né, será executado aqui o método updateRecords. No método updateRecords será feita aqui uma requisição para o servidor, informando que a ação a ser executada no momento é uma ação de update. Tá? Informamos também os objetos, aliás, o objeto antes da alteração e o objeto alterado. Tá? Então lá no servidor, identificou-se que é uma ação de update, busca-se o objeto já alterado, né? Realiza-se uma conexão com o banco de dados, altera esses dados no banco de dados e retorna com o resultado para a aplicação cliente. Tá? Após alterar esses dados dos parâmetros, será executado aqui o método afterEditData, onde será recarregado aqui novamente os dados lá da contábil parâmetros grid, né, da grid 1, e logo depois emitida uma mensagem ao usuário informando que os dados foram salvos com sucesso, né, foram alterados com sucesso. Ok?
Bom, então aqui vocês puderam ver que foi seguido o mesmo padrão de desenvolvimento lá da tela de registro em cartório aqui no cadastramento dos parâmetros do módulo contabilidade.